O ponto de vista é no próximo bloco. Eu estou chamando o Elivaldo porque a pauta do dia ontem foi a votação na Assembleia Legislativa, Elivaldo, da reforma da Previdência dos servidores estaduais. E foi um dia tumultuado por lá. Bom dia, Tiago. Bom dia para você que nos acompanha. É verdade, Tiago. Ontem foi a movimentação na Assembleia Legislativa em torno da reforma da Previdência estadual. Um dia que provocou aí protestos do lado de fora, representantes de categorias do serviço público chegaram até ao extremo de remoção da grade de proteção da Assembleia, dos acessos à parte interna da Assembleia, muito tumulto, até mesmo um princípio, não chegou a ser um confronto, mas um princípio de confronto entre manifestantes e policiais militares. Grades ali, aí, né, olha só esse extremo aí, mesmo, né? O uso da força, foi preciso a tropa de choque entrar em ação para dispersar a manifestação que foi formada ontem. Ali os militantes ali dos sindicatos do serviço público aí no confronto direto, até que a grade acabou sendo removida, mas com a força e habilidade, negociação, a polícia acabou contendo e protegendo a parte interna da Assembleia, evitando que tivesse o acesso dos mais exaltados manifestantes que protestavam, denunciando o uso da força, repressão na Assembleia, uma casa democrática, a Casa do Povo, que estava evitando o acesso das pessoas para acompanhar a votação de uma matéria de tamanha importância. O certo é que isso foi marcado aí na parte externa, na parte interna houve a audiência pública que tratou da reforma da Previdência Estadual, logo depois de muitos entendimentos, negociações, emendas ao projeto enviado pelo governo, aconteceram as reuniões nas comissões de Constituição e Justiça e de Administração. O texto proposto pelo governo, ele foi alterado em alguns aspectos e à tarde, no finalzinho da tarde, já entrando na noite, o plenário aprovou em 2 votações necessárias, regimentalmente, a proposta de emenda à Constituição e a lei complementar. Tudo aprovado e agora falta a lei complementar ser sancionada pelo governador e a proposta de emenda à Constituição ser promulgada lá mesmo no Parlamento. Vamos ver então a matéria sobre a aprovação do texto. Um verdadeiro batalhão de policiais militares protegiam a porta da Comissão de Constituição e Justiça. Era pouco antes de 3 horas da tarde, quando os deputados deixaram o cine-teatro da Assembleia Legislativa do Piauí e retornaram à CCJ. Sem a presença da imprensa e manifestantes, os parlamentares tentavam avançar na discussão em torno da reforma da Previdência do Estado. Pelos corredores da Alep, sindicalistas criticavam a atitude. O governador que vem do campo democrático popular e submete a uma Assembleia Legislativa uma reforma tão prejudicial aos trabalhadores em regime de urgência, onde nós não temos o direito de nos manifestar, então para nós é traição. Por volta de 3h30 da tarde, um novo isolamento. A ideia da polícia era isolar o máximo a CCJ. Aos poucos, alguns deputados deixavam a sala em pausas rápidas. Gustavo Neiva, do PSB, mais uma vez criticou o interesse do governo na votação em caráter de urgência da matéria. Nós estamos falando aqui de vidas de 100 mil servidores e 500 mil pessoas. Não pode ser feita a toque de caixas. Essa mesma matéria, a nível federal, foi discutida 9 meses e aqui em 9 dias. O projeto de reforma da Previdência do Piauí conta com 22 emendas. E já passava de 4 horas da tarde e a votação parecia não andar. Não foi aprovado nada ainda, eu só voto no caso de empate. Então, sendo leitos os relatórios do deputado Franzé, o deputado entrou com um substitutivo, um relatório alternativo que está começando a ser lido agora. Cada um dos deputados precisa ler, precisa analisar e, após isso, sendo votado nas comissões, irão ao plenário. Era 5h10 quando as discussões encerraram e os deputados começaram a deixar a CCJ em direção ao plenário da Assembleia. A oposição falava em 5 emendas alternativas negadas. Na tribuna, mais discursos inflamados. E depois de quase 10 horas de discussões, a proposta de reforma é votada, com 24 votos a favor e 4 contra.
O deputado Pablo Santos estava ausente na sessão. Já o parlamentar Fernando Monteiro está de licença médica. A PEC foi aprovada em primeira e segunda votação. Aqui taxaram a reforma previdenciária a nível nacional de assassina, que iria submeter os servidores públicos federais à fome e à miséria. E agora, esses mesmos que contestaram a reforma a nível nacional impõem, sem o devido diálogo, com toda a pressa, com toda a arbitrariedade, uma reforma mais severa. Apresentei um parecer em separado pela inconstitucionalidade da matéria. Ela não podia ter sido votada em regime de urgência. Para nós, após a sanção da lei, nós entrarmos na justiça com uma ação de inconstitucionalidade dessa lei. Nós entendemos de que o Piauí precisava de um gesto, ou precisa de um gesto, para poder reduzir esse déficit. O estado do Piauí não suportaria mais por muito tempo esse déficit de 1 bilhão se não tomasse uma posição. Evaldo, 2 pontos aí. Primeiro, a oposição promete judicializar a matéria, ou seja, ir às barras da justiça para provar que houve uma inconstitucionalidade. E segundo, queria que você comentasse os principais pontos que foram emendados, ou seja, alterados em relação ao texto original. É verdade, a oposição, minoria lá na Assembleia, apenas 4 parlamentares votaram contra a reforma da Previdência Estadual. A saída agora é a judicialização. Então vamos esperar a promulgação da PEC, da proposta de emenda à Constituição, e a sanção também do projeto de lei ordinária aprovado também ontem. Agora, com relação às mudanças, Tiago, foram poucas mudanças, poucas emendas foram acatadas. Destacaria aqui 2. Uma, aqui estabelece uma progressão na contribuição, na alíquota de contribuição para faixas salariais menores. A previsão do texto inicial é para quem ganha até pouco mais de um salário mínimo, já passaria a descontar, inclusive os aposentados, 14%. Essa alíquota foi descartada para essas faixas menores e passa a ter uma variação de 11% a 14% a partir de pouco mais de R$1.000 ou pouco mais do salário mínimo. E a outra que sai também do texto original, foi rejeitada e não faz parte, a alíquota extraordinária. Era o que se chamava de cheque em branco para o governo poder alterar a alíquota de 14%, tão logo avaliasse, ou assim que pudesse avaliar, que necessitaria combater o déficit da Previdência, tendo que aumentar a alíquota de contribuição dos funcionários ativos e dos aposentados também. Então, isso aí sai, qualquer alteração de alíquota terá que passar necessariamente pela Assembleia Legislativa. Mesmo com essas mudanças, a área econômica do governo prevê que não alterou a expectativa de economia ou de arrecadação em relação ao déficit da Previdência, em torno de 200 milhões por ano. Essa é a expectativa que é mantida em relação ao impacto financeiro das novas regras da Previdência Estadual aprovadas ontem na Assembleia Legislativa.